Você já sentiu, mesmo que por alguns instantes, que precisava estar no seu melhor para merecer espaço, respeito ou aceitação? Como se errar, vacilar ou simplesmente não dar conta de tudo colocasse em risco a forma como você é visto, ou até como você se vê? Ora, por que que o ressentido fica nesse lugar que ele não vai para frente? Que ele, em vez de, então, lutar por aquilo que ele inveja, ele recua. Ele, em vez de se defender com a sua raiva, ele recua. Porque ele tem um apego infantil a um certo passado ideal, que é o passado do narcisismo. É o passado daquele momento que todos nós perdemos na vida, que o Freud vai dizer que o bebê, por exemplo, ele é o ideal de si mesmo. Quer dizer, o bebê, isso está no texto Introdução ao Narcisismo, ele tem um pequeno momento da vida em que ele é o objeto mais perfeito para os seus pais. Não tem nenhuma distância entre ele e o que ele acha que ele deveria ser. A maioria das pessoas carrega isso em algum grau. Essa vigilância interna constante. Essa cobrança silenciosa para corresponder, para não decepcionar, para não parecer fraco, confuso ou insuficiente. Em algum momento da vida, quase todo mundo aprende que existir parece estar condicionado a desempenhar bem, a sustentar uma imagem funcional, estável, aceitável. E sem perceber, passamos a nos medir o tempo todo, a nos comparar, a nos conter, como se relaxar demais fosse perigoso. A ascensão pela idealização de si e a queda pelo confronto com o próprio vazio interno. Raskolnikov, o narciso intelectual. Em Crime e Castigo, Raskolnikov é o narcisista que não admite ser comum. Ele cria uma teoria para justificar sua superioridade moral, mas comete o crime e descobre que não possui estrutura psíquica para viver como o extraordinário que imaginou ser. Sua queda é interna. Ele entra em colapso porque o grande homem que imaginou ser não existe. Raskolnikov é o narciso que não suporta seu próprio reflexo quando a imagem idealizada se rompe. Sua insegurança não nasce da inferioridade, mas da exigência tirânica de perfeição. Uma identidade tão rígida que qualquer rachadura vira punição. Homelander é o exemplo moderno mais explícito de narciso traumático. Um sujeito criado sem afeto, alimentado por adoração artificial e transformado em um ícone. Seu trauma não é a falta de amor, mas a incapacidade de existir sem ser amado. Por isso, ele exige veneração absoluta. Qualquer crítica ameaça o pouco que sobrou de seu eu. Sua ascensão é produzida por propaganda. Sua queda começa quando ele encontra pessoas que enxergam o homem por trás do símbolo. Um vazio emocional que nunca foi preenchido. Homelander não teme perder poder. Ele teme ser visto como ele realmente é. Frágil, infantil, desamparado. Seu narcisismo é um bunker emocional. Os processos contra o Senhor Incrível custam milhões ao governo e abriram um precedente que desencadeou centenas de ações contra super-heróis em todo o mundo. Está na hora de fazer com que as identidades secretas sejam a única identidade deles, para que se juntem a nós, o que nos deixe em paz. Sob terrível pressão pública e prejuízo financeiro sem precedentes pelos inúmeros processos, o governo começou silenciosamente o programa de recolocação de super-heróis. Os heróis serão anistiados por sua responsabilidade em acontecimentos passados, em troca da promessa de nunca mais se envolver. Senhor Incrível, o narciso nostálgico. Diferente dos outros, o Senhor Incrível não é maligno, mas compartilha o mesmo eixo narcisista: o pânico da irrelevância. Ele não suporta a ideia de envelhecer, de perder destaque, de viver uma vida comum. Isso não nasce de soberba, e sim da ferida narcísica do homem que só sabe existir quando é extraordinário. Quando o mundo muda e dispensa seus feitos, ele entra em declínio interno. Não porque perdeu força, mas porque perdeu o espelho que confirmava sua identidade. O trauma dele é outro: a nostalgia como defesa do ego, uma recusa de aceitar as limitações do tempo. O destino de Narciso não é a punição externa,
É o momento em que a imagem deixa de sustentar o eu e o sujeito se vê obrigado a habitar aquilo que passou a vida inteira evitando. They have managed to construct what we call a pathological grandiose self that is constituted by a combination of ideal aspects of the self, ideal aspects of others that have been incorporated as if one possessed them, and ideal aspirations of the self as if one had achieved them, while at the same time one's need of others is denied, is devalued, others are devalued, we don't need them, we are fine, I'm just great by myself. Esse conflito foi descrito com precisão por diferentes tradições do pensamento psicológico, filosófico e literário, muito antes de receber o rótulo popular de narcisismo. Em Freud, já em Introdução ao Narcisismo, 1914, aparece a ideia de que o amor a si não é, em si, patológico, mas se torna defensivo quando o eu precisa investir energia excessiva na própria imagem para não colapsar. O que está em jogo não é a autoestima elevada, mas uma economia psíquica frágil, na qual o sujeito depende de ideais inflados para manter coesão interna. Quando esse ideal é ameaçado, surge angústia, culpa difusa, irritabilidade ou vazio. Exatamente o que vemos em Raskolnikov após o crime, em Homelander diante da desaprovação, e no Senhor Incrível quando perde função social. Heinz Kohut aprofunda esse ponto ao formular a psicologia do self. Para ele, estruturas narcísicas se organizam quando o self não foi suficientemente espelhado de forma empática. Não se trata de excesso de amor recebido, mas de um tipo específico de reconhecimento, aquele que valida a experiência subjetiva sem exigir desempenho. Quando isso falta, o indivíduo passa a depender de objetos self externos, aplauso, admiração, status, poder, para sustentar a sensação de existir. O colapso narcísico, nesse sentido, não é uma punição moral, mas uma falha estrutural. Sem espelho, o self se fragmenta. Homelander é quase uma caricatura literal dessa tese kohutiana, mas Raskolnikov e o Senhor Incrível também orbitam esse mesmo eixo. Sem confirmação de excepcionalidade, o eu entra em desorganização. Otto Kernberg, por outro lado, oferece uma leitura mais sombria. Em sua teoria das organizações de personalidade, o narcisismo patológico surge quando há uma integração precária entre aspectos bons e maus do self. Para evitar contato com sentimentos de inadequação, dependência ou inveja, o sujeito constrói um falso self grandioso, sustentado por defesas primitivas como idealização, desvalorização e cisão. Isso explica por que, nos três personagens, a queda não vem apenas com a perda da imagem, mas com a emergência abrupta de afetos intoleráveis. Culpa esmagadora em Raskolnikov. Fúria persecutória em Homelander. Depressão silenciosa no Senhor Incrível. O ideal não cai suavemente. Ele implode. Essa dinâmica também encontra eco fora da psicanálise clínica. Kierkegaard, ao falar do desespero em A Doença para a Morte, descreve o eu que não suporta ser ele mesmo e tenta desesperadamente tornar-se algo idealizado, absoluto, fechado à própria finitude. Esse desespero pode se mascarar como força, genialidade ou heroísmo, mas permanece, no fundo, uma recusa de aceitar a condição humana. O narciso moderno não se perde por amar demais a própria imagem, mas por odiar aquilo que a imagem tenta esconder. Mesmo a sociologia contemporânea reconhece esse movimento. Byung-Chul Han, em A Sociedade do Cansaço, aponta que o sujeito atual não é oprimido por proibições externas, mas por um imperativo interno de desempenho. Ele se explora em nome de uma imagem ideal de eficiência, sucesso e potência, e entra em colapso não por fracassar moralmente, mas por não conseguir sustentar a performance. O narcisismo aqui deixa de ser apenas individual e passa a ser estrutural, uma cultura inteira organizada em torno da impossibilidade de falhar sem perder valor. É por isso que o mito de Narciso permanece atual. Na versão clássica narrada por Ovídio,
Narciso não morre por vaidade consciente, mas por incapacidade de se afastar da imagem que lhe dá identidade. Ele não sabe quem é sem o reflexo. Da mesma forma, esses personagens, e tantas pessoas reais, não entram em crise porque são arrogantes, mas porque foram ensinados, explícita ou implicitamente, que só merecem existir enquanto sustentam uma forma idealizada de si. No fundo, o drama narcísico não é sobre amor próprio excessivo, mas sobre a ausência de um lugar interno onde seja possível errar, cair, envelhecer, falhar e ainda assim permanecer inteiro. Quando esse lugar não existe, o sujeito se agarra à imagem como último recurso. E quando a imagem falha, não sobra chão. O destino de Narciso, então, não é castigo divino nem moralização psicológica. É a consequência inevitável de construir a identidade sobre algo que nunca foi capaz de amar o que é imperfeito, incompleto e humano.